A palavra que eu tenho hoje, o nome dessa mensagem, dessa reflexão é conselhos para nós não enlouquecermos, né? Ou conselhos para a gente não perder a cabeça. Então esse é o tema dessa palavra. Grave isso, conselhos para você não enlouquecer. Eu penso que a sobriedade é a virtude mais poderosa nesse tempo. É incrível como existem pessoas descontroladas. É impressionante. Então a sobriedade nesse tempo eu penso que é a maior virtude que a gente pode desenvolver. E eu penso que esse texto aqui ele vai nos provocar a entrarmos nesse caminho de instabilidade espiritual, de estabilidade espiritual, emocional, por aí vai. E o texto que eu quero usar como base dessa reflexão é um pequeno trecho de Marcos, capítulo de número 3, né, a partir lá do verso de número 20. E o que é interessante é que vai haver uma passagem bem assim complexa na sua estrutura, mas desafiadora, né? Jesus está numa casa, uma multidão está na volta dele, e olha o que vai acontecer. Alguns dos seus familiares vêm com o intuito de retirá-lo à força dali, porque eles ouviram falar que Jesus estava ficando louco. E eles acreditaram nisso. Então, ou seja, pessoas muito próximas de Jesus estão dizendo que ele está ficando louco. Você já pensou um negócio desse? Pessoas próximas de você olhar para você, quero tirar você do que você está fazendo porque você está ficando louco. Que coisa mais desafiadora. Só que o que é importante é como Jesus reage a isso. Ou seja, como ele lidou com essa situação. E o Viktor Frankl, num livro Em Busca de Sentido, ele diz que a coisa mais, eu diria assim, a coisa mais poderosa que um ser humano pode desenvolver é o fato de saber lidar com as situações, são as respostas que a gente dá à vida. Porque todos nós vamos ter situações embaraçosas como essa para resolver. Então a questão é como eu reajo a essas coisas. Então eles estão ali com o intuito de retirar Jesus daquele ambiente, entendendo que ele está ficando louco. Então eles estão achando que ele enlouqueceu, que ele simplesmente está fora de si. E olha como Jesus reage. E é essa reação de Jesus que a gente consegue extrair 3 conselhos. Então grave o primeiro conselho para você não enlouquecer. Primeiro conselho, não queira ser compreendido por todo mundo. Grave o que eu vou falar. Não espere ser compreendido por todas as pessoas. Jesus não esperava compreensão daquilo que ele estava vivendo. Não esperava. Ele não dependia de ser compreendido para fazer alguma coisa. Porque ele sabia que as pessoas não entenderiam de maneira integral tudo que ele estava vivendo. Só que o grande problema da gente é que, no fundo, nós queremos ser compreendidos pelas pessoas. A gente quer ser validado por elas, a gente quer os aplausos delas, a gente quer a admiração delas. Só que, gente, nem todo mundo vai conseguir acompanhar a linha daquilo que a gente está vivendo. Nem todo mundo. E por uma simples razão, é que essas pessoas não ouviram o que a gente ouviu, não viram o que a gente enxergou e não sentem aquilo que a gente está sentindo. Então é totalmente comum, por exemplo, eu não me empolgar com coisas que você se empolga, ou você não se empolgar com coisas que eu me empolgo. E não quer dizer que a gente não se conecta, não quer dizer que a gente não tem relação, não quer dizer que eu estou contra você. Não, é que você está vivendo em uma estrada que é completamente diferente da minha. Então é isso que Jesus entendeu. Por que ele não se desestabilizou quando a família dele disse, você está ficando louco, você está enlouquecendo? Por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Porque ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. E quando você tem convicção, você não fica refém da validação das pessoas. Só que esse é a nossa maior dificuldade. A primeira crítica que a gente recebe, a gente para. O primeiro olhar de desconfiança que a gente é arremessado, a gente se desestabiliza, se desmotiva. Só que, gente, sinceramente, se você quer enlouquecer,
é você ficar esperando a compreensão das pessoas. Então por que Jesus não se desestabilizou nessa situação? Por quê? Porque ele não esperava a compreensão das pessoas. Em algum momento você vai ser incompreendido. E isso é algo completamente normal e humano. Não tem nada de atrocidade nisso. Não tem nada de ruim, ruim até não diria, mas não tem nada de fantasmagórico nisso. A segunda coisa, a primeira é essa: não queira ser compreendido, não espere compreensão de todas as pessoas. O segundo conselho que eu quero que você aprenda com essa história, com esse pequeno texto que eu dividi aqui com vocês, é que Jesus, nessa situação, ele fez questão de colocar essas pessoas no seu devido lugar. Enquanto a sua família está querendo pegar-lhe a força e retirar ele dali, ele vai estabelecendo o espaço que eles devem ocupar. Ou seja, como que ele se dissesse assim: opa, até aqui vocês podem chegar, daqui para cá não. Isso aqui, gente, é algo muito desafiador. Por quê? Porque nós temos dificuldade em estabelecermos limites a respeito das pessoas. Você já percebeu que existem pessoas que elas entram na vida da gente, se metendo em decisões importantes que a gente tem, tentando estabelecer argumentos em coisas que elas não fazem a mínima ideia? Então, o que Jesus faz é colocar de maneira muito clara o espaço que essas pessoas podem ocupar. E, gente, ele não está lidando com pessoas estranhas, ele está lidando com seus próprios familiares. E aqui, ó, eu sei que é pesado o que eu vou falar, mas não é porque é seu familiar que vai poder ocupar os lugares sagrados do seu coração. Existem ambientes dos quais as pessoas não deveriam ter autorização para ocupar. Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Então, se tem um conselho para você não enlouquecer, aprenda a colocar as pessoas no seu devido lugar. Eu conheço gente que eles não podem comprar um negócio, que quando eles compram, fulano opina, ciclano fala alguma coisa, e até eles têm medo de tomar qualquer tipo de decisão, porque eles acham que fulano vai falar alguma coisa, ciclano vai falar outra, tá entendendo? Então são pessoas que eles não conseguem posicionar as pessoas no seu devido lugar. Então Jesus ama a sua família? Claro que sim, mas ele ama o suficiente para estabelecer limites. Então, irmão, se você quer ter uma relação saudável com as pessoas que estão na sua volta, diga para elas quais são os limites que elas podem ocupar. Foi isso que Jesus fez. Enquanto a sua família queria se atravessar no meio daquela situação, ele disse: opa, peraí. Vocês não estão autorizados a isso. Entendeu, gente? Então, o segundo conselho é esse: aprenda a colocar as pessoas no seu devido lugar. E a última lição, o último conselho, para você não enlouquecer, baseado nessa história aqui, é esse. Jesus sabia que naquele momento ele precisava separar ideias de pessoas. Ele está ouvindo da boca dos seus familiares dizendo: você está ficando louco, nós vamos te levar à força. Mas ele sabe e entende que aquilo que eles estão falando é resultado de algum comentário que surgiu de alguma coisa, de algum lugar. Ele sabe que aquela atitude isolada que eles estão tendo não define quem ele é. Ou seja, ele não utiliza aquela situação para romper com toda a relação que ele tem com seus familiares. Então, por mais que seja pesado ele lidar com aquela situação, dos seus familiares dizendo: ó, você está ficando louco, por mais que isso seja extremamente complicado, ele entendeu que para não enlouquecer, você tem que colocar as pessoas de um lado e as ideias do outro. E vai ter momentos que você vai ter que combater as ideias e aprender a separar as pessoas. Só que o nosso problema é que nós temos essa loucura e essa neurose de levar tudo para o lado pessoal. Qualquer erro que cometem com a gente, pode ser um erro isolado. A gente pega aquele erro e a gente acha que aquele erro define todas as experiências que a gente teve com essa pessoa. Então, Jesus tem a maturidade o suficiente para separar ideias de pessoas. Quer ver uma coisa?
tem pessoas que te fizeram mal, mas não te fizeram mal uma vida inteira. Te fizeram mal em algum tempo. Então você não pode pegar esse tempo e utilizar ele como um porrete moral para bater nessas pessoas uma vida inteira. Ou utilizar esse erro ou esse excesso que elas cometeram como uma arbitrariedade para você denegrir tudo que você teve com essa pessoa. Tá entendendo? Isso é ingratidão. Quantas vezes, gente, quanto relacionamento bom a gente perdeu, quantas amizades a gente perdeu por não saber separar pessoas de ideias. Eu me lembro uma vez que alguém veio para mim dizendo, mas fulano falou mal de mim. Você também fala mal de um monte de gente. Então, gente, já percebeu que para os outros a gente estabelece uma regra moral lá em cima e para nós a gente não retira todos os freios. Tá entendendo? Então, irmão, tem gente que vai errar com você hoje e talvez vai te abençoar uma vida inteira. Tem pessoas que... Entendeu? Então você precisa aprender a separar ideias de pessoas. Senão, você vai enlouquecer. Eu conheço gente que, sinceramente, o coração deles está completamente enlouquecido. Né? Eles acham que está todo mundo contra eles, que estão fazendo uma armação a todo... Irmão, eu já vi pessoas dizerem assim, está todo mundo contra mim. Irmão, todo mundo nem sabe que a gente existe. A gente conhece uma meia dúzia de pessoas. Entende? Então nós temos que tirar essa loucura da cabeça, tirar essa neurose da cabeça. Tá? Então grave esses 3 conselhos. Não espere compreensão de todas as pessoas. Aprenda a colocar as pessoas no seu devido lugar e aprenda a separar ideias de pessoas. Gente, esse é o conselho que eu tenho para você aqui nessa live. Eu gostaria que se você pudesse aí, você printasse essa live, pegasse aí algumas expressões, largasse aí nos stories, que você vai me ajudar demais. E agora, eu quero utilizar esses pequenos minutos aqui para poder orar pela sua vida. Né? Hoje eu recebi inúmeros pedidos de oração por casamento, por famílias que estão desestruturadas, por pessoas que estão passando por problema de dependência química, por tanta coisa. Então, nós aqui, a gente pode comungar as nossas necessidades. E esse é um ambiente de oração, é um lugar de oração. Então, aí onde você estiver, eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso que nós tivemos aqui hoje. Pai, eu espero que tu tatue no coração dos teus filhos todas essas lições que eles ouviram e que eles possam ser tocados por essa reflexão e ensinados por esse texto. Nos dá essa clareza e essa estabilidade, Senhor, de respondermos de maneira saudável, mesmo em situações extremamente complicadas. Mas nos ajuda, Senhor. É a minha oração no poderoso nome de Jesus. Então, gente, Deus abençoe vocês. Na sexta-feira eu volto aqui às 11h45 até a meia-noite. Deus abençoe a sua vida.